E eu louvo a Deus por estarmos na presença do Senhor, falando de um tema que, particularmente, é um tema que eu tenho muito interesse, porque, na verdade, quem não é adorador, não é? E nós temos hoje um tema relevante, que é o que Deus está falando agora na adoração no Brasil. Esse é um tema relevante demais. Eu acredito que muitos adoradores, muitos buscadores da presença de Deus estão atrás do motivo de saber o que Deus quer falar, porque nós estamos percebendo um certo silêncio. Então, se há um silêncio de Deus, há uma necessidade de buscar a sua voz, porque ele não parou de falar. E para nós falarmos sobre isso, nós convidamos também um músico, um adorador, um pastor e líder do ministério do projeto Conferência de Adoração Profética, Preparai o Caminho, pastor Antônio Barros, diretamente de Goiás. Nosso irmão, nosso amigo, está aqui conosco na nossa sala de adoração, no nosso banquete. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Pastora Gláucia, é sempre bom estar aqui, né? Nesse ambiente, assim, gostoso, Amém. né? É um ambiente onde a gente se sente, de fato, à vontade. Aliás, quem não se sente à vontade no ambiente da presença do Espírito Aleluia, Santo, né? aleluia. E é tremendo, um prazer estar aqui com vocês novamente. Amém. Que bom, gente. E para nós também, nós queríamos muito esse momento com ele e Deus permitiu ele ficar um pouquinho com a gente hoje aqui. Nós estamos aproveitando esse espaço. Então, nós estávamos conversando ainda em off, ainda há pouco, sobre o que a conferência, ele vai fazer uma conferência agora no mês de julho, o que a conferência quer trazer, qual a intenção. E ele falou uma palavra que mexeu muito comigo. Eles querem construir uma atmosfera para que Deus fale sobre a nação brasileira em relação à adoração, não é isso, pastor? Amém. E isso é maravilhoso, porque é importante entender o que Deus está falando agora, né? Para dar um certo direcionamento para os artistas, para os músicos, para os adoradores. Isso, né? Exatamente. Você visualiza os adoradores, os músicos como profetas, é isso? Eu creio que o músico adorador, Sim, né? Porque nós temos um músico, sim, né? Que se move no seu talento. Isso é perigoso, aquele que só se move no seu talento. Até mesmo porque a Bíblia diz assim que nós não devemos nos estribar no nosso próprio conhecimento, no nosso sim, próprio entendimento. Então, tem um limite, né? O entendimento natural. A questão está agora como se mover, pegar esse entendimento e esse talento ou esses talentos, porque nós sim, temos muitos músicos bons no Brasil, não só no sim, Brasil, fora do Brasil, multi-instrumentistas, né? Mas onde ele se deixa alcançar pelo profético da adoração, sim, naquilo que ele faz. sim, Eu tenho isso aqui. E onde que entra as vestes de louvor sim, nisso, né? Onde que entra a capacitação sobrenatural do Espírito Santo? Porque assim, se é adoração profética, se é um músico profeta, ele tem que se mover profeticamente, sim, sim, né? Os talentos, eles apenas nos equipam sim, naturalmente, mas o que nos equipa espiritualmente é o Espírito Santo, né? E quando você falou assim, em gerar uma atmosfera, é justamente dar a liberdade para que o Espírito Santo venha se mover sim, nos seus dons. sim, Eu costumo dizer assim, pastora Glaucia, que existem os dons e os talentos, sim, né? O talento é a capacidade que nós temos de tocar um violão, não é? De ser um bom orador. Afinal de contas, o Brasil está cheio de excelentes oradores, uhum, né, que tem um conhecimento, né, tremendo. Mas o espiritual, o fruto do Espírito, né? sim, Os dons e talentos. Os dons, para mim, que é o negócio. Que o dom está falando de coisas espirituais. sim, Quando a Bíblia fala de dons espirituais, ela fala de vários dons. Um deles é profetizar, sim, né? Então, o dom da profecia, ela entra no músico, na ação do músico, na atividade dele, na prática dele. Mas isso só pode acontecer se ele tiver uma vida consagrada ao Senhor. Se ele tiver uma vida de comunhão com a palavra. Porque existe profecia fora da palavra?
Não existe. Não existe. Não existe. Então, como nós vamos nos mover profeticamente se nós não tivermos intimidade com a palavra? E quando fala em gerar um ambiente, é gerar um ambiente realmente através da adoração, né? Porque nós cremos assim, que Deus ele habita no meio dos louvores do seu povo. Se você, através do Espírito, pelo Espírito, pessoas que são nascidas de novo, que têm o Espírito Santo, né? E esse ambiente é gerado através da adoração, automaticamente o espírito da profecia ele vai ter liberdade Sim. em dar a direção. O que o profeta faz? Né? Ele exorta, Sim. não é isso? Isso. A Consola, profecia ela edifica. E edifica. O edificar é construir. O que é edificar? É construir, é colocar tijolo sobre tijolo. Então, ele dá a direção de como construir. Sim. E você falou algo interessante aqui, nós temos sentido isso. Conversamos ainda há pouco sem, né? Mas, de fato, parece que há um silêncio hoje. Tem um silêncio hoje. Tem um silêncio. Exatamente. Né? E esse silêncio, parece que nós, pelo menos em mim, né? Incomoda. Incomoda. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma expectativa no meu espírito. Exatamente. De que algo muito grande vai acontecer. Aleluia. Algo sobrenatural, né? E a nossa nação, ela precisa disso. Aleluia. Precisa que algo aconteça. E a gente estava falando também ainda há pouco, né, sobre essa questão de os brasileiros, eles imitam demais, né? E aí a gente passou por um avivamento aí um tempo atrás, né, de alguns aninhos atrás, não tem muito tempo, de escolas de adoração 24 horas e várias torres de oração em todo o Brasil, porque na verdade esses movimentos de oração 24 horas estão em todo lugar do mundo, mas o Brasil parece que de novo já está apagando para as salas de adoração e a gente de novo está sem saber o rumo, né? Então, quando você fala, vamos nos juntar num ambiente para adorar até que Deus fale, né? Para saber o propósito de Deus para a nação brasileira em um momento de caos, né? Que é o que nós estamos vivendo, né? Um momento de muita dor espiritual que o Brasil está gritando, gemendo, e Deus, aparentemente, através dos seus profetas, é como se a igreja tivesse um pouco desnorteada, inclusive na área da adoração, né? Então, a conferência que vocês estão projetando agora para julho tem a intenção de ouvir Deus? Sim. É a nossa expectativa maior. Nós já temos alguns direcionamentos, né? Nós estamos caminhando debaixo de uma palavra, né? Até nós conversávamos ainda há pouco. E, assim, toda conferência, né? Geralmente você escala quem vai pregar. Sim. Escala, né? E eu tenho algo comigo assim, tipo assim, não vou escalar ninguém. Ótimo. Isso aí já vai começar a ficar diferente, gente. Por quê? Porque às vezes... Não tem estrela, não tem nome. Não. Uau. É tipo assim, às vezes você quer levar a coisa pronta para Deus, chega no meio do caminho, Deus muda tudo, né? E é engraçado isso, às vezes a gente vai ministrar louvor e palavra em algum lugar, e às vezes a gente até tem um repertório assim, vou cantar essa, aquela, chega o Espírito Santo muda tudo. Exatamente. Né? E às vezes você vai ministrar, eu sou muito assim, né? O pessoal que caminha mais próximo de mim, eu tenho dito para eles assim, olha, eu tenho experimentado algo que para mim assim é fantástico. Às vezes você sabe que é uma conferência que fala de tal assunto e tal assunto, e às vezes você já tem até a coisa pronta ali, daquilo que você vai falar, mas eu costumo chegar num lugar e eu fico olhando o ambiente assim. Sim. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é que vai acontecer? O que é que o Senhor quer falar? E às vezes nenhuma canção que a equipe está ministrando, porque a equipe ela precisa estar ligada profeticamente no ambiente. Sim. Numa canção, Exatamente. em apenas uma canção, o Espírito Santo vem descortina tudo para você. Você vai falar disso aqui. Sim. Aí você pega aquele vácuo, como a gente diz, aquele gancho do profético, né? Sim. E a coisa flui de uma forma assim sobrenatural. Eu tenho experimentado muito isso, sabe? Então, quando a gente fala em gerar um ambiente, como é que você gera um ambiente? Você gera um ambiente pela adoração. Sim, perfeito. Não tem como gerar um outro ambiente se não pela adoração. Porque a adoração, ela atrai a presença de Deus. Nós somos chamados
para adorar. Eu costumo dizer assim que quando Deus ele criou o homem, formou o homem lá no Éden, pelo menos com duas essências, a do governo e a da adoração. Sim. Né? Porque governo aqui, todo mundo quer mandar, todo mundo quer. Se tem uma reunião, então você quer que a sua Quem é o opinião líder? prevaleça. Por quê? Por causa da essência. Sim, A questão não está em governar, a questão está em saber governar de sim, acordo com os princípios da palavra. sim. É onde hoje nós estamos no silêncio, né? A gente orou e continua orando pelo Brasil, mas parece que veio um silêncio, Veio uma uma nostalgia. nostalgia, né? E nós vamos daqui a pouco falar um pouco qual é a direção de Deus para esse tempo, né? Que a gente Aham, está procurando caminhar. Então, esse ambiente profético, que nós cremos que ele é gerado pela adoração. E os músicos, para mim, no meu entendimento, ele é profeta. uau, Porque quem se move na adoração profética se move nos dons. sim, Os dons e talentos, dons, são espirituais, não é? sim. E assim, eu creio que você e quantos podem estar nos assistindo agora, Uhum, creio que já tiveram experimentado esse movimento da adoração, pessoas sendo curadas, sim, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo libertas, cidades, congregações sendo avivadas, né? Só que parece que a coisa assim vem e vai esfriando sim, por causa de uma prática, né? Tem pessoas que vivem de conferência em conferência, sim, né? Mas a adoração ela é uma prática diária. Ela é uma exatamente. prática diária. Tem uma canção que diz assim, esse é o meu respirar, né? É, Eu ia assim, se a gente parar de adorar, agora a gente morre. é É melhor ser verdade, logo é levado verdade. logo, né? E não tem jeito. Mas assim, como ouvir Deus, sabe? Como ouvir Deus? Como estar com os ouvidos atentos àquilo que Deus vai falar e direcionar nesse tempo que nós estamos vivendo, Estamos necessitados. necessitados. Agora, nós precisamos entender também o tempo profético da igreja, o tempo profético do Brasil, para caminharmos nele, Sim, né? Você falava algumas coisas das portas, sim, das né? portas de E a gente Jerusalém. pode entrar Aham, nesse tema agora, nessa sim, temática, nesse ponto, porque aham, para mim é muito importante, é muito sim, interessante ouvir isso, né? isso. Né? E ainda há pouco nós conversávamos, sabe, irmãos? Nós não podemos ficar perdidos no deserto. Não, nós não podemos ficar perdidos no deserto. Nós só ficamos perdidos no deserto se nós não tivermos uma direção clara daquilo que o Senhor quer fazer, ou Sim, melhor, já fez. Né? Nós só precisamos trazer à realidade aquilo que já existe, sim, aquilo que já foi feito, que já foi consumado, né? Já está consumado. Mas como nós podemos trazer toda essa direção profética, trazer para a nossa nação, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente está precisando acordar um pouco, uhum, despertar, né? Desperta tu que dormes, e amém. Cristo, né? Te Te esclarecerá. esclarecerá. É interessante essa conferência, porque